Agora são 8h08. Nos últimos dias, as redes sociais viralizaram alguns vídeos de violência policial. A gente vai falar sobre esse assunto com a Clarissa Borges, ela que é assessora de litigância estratégica do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Olá, Clarissa, bom dia. Bom dia, tudo bom, Marilu? Tudo certo. Clarissa, a gente vai começar colocando já os vídeos, que também, inclusive, tem áudios, e a gente vai poder ouvir também exatamente o que está se falando. Porque a gente está no YouTube, na TVT e na rádio também, na Rádio Brasil Atual. Então, a gente vai colocar esse vídeo, inicialmente, de uma grávida, não é? Que foi agredida por um policial militar, lá em São José do Rio Preto, no interior aqui do estado de São Paulo. Vamos ver então, Clarissa, e ouvir? Ela é minha marida, cara, eu tô grávida, eu tô Para de me bater. Não, ela tá presa. Praticamente com a perna dele, o joelho na barriga moço, dela, ela tá libera ela, deitada. moço. Para de pisar na barriga dela, ela tá grávida. Moço, para de pisar na barriga dela, ela tá grávida. Quem que é parente dela? Chama a avó dela. Ela tá realmente deitada, ela tá inclusive com uma das pernas, né, cruzada com a outra perna, tentando se proteger, e o policial está imobilizando, né, essa mulher, e as pessoas, como vocês estão podendo ouvir, né, estão falando, ela tá grávida, várias vezes falando, e ele tá... Olha, nem com esse apelo. Bom, essas imagens a gente está vendo aqui pela TVT, pelo YouTube, na Rádio Brasil Atual, vocês estão podendo ouvir as pessoas que estão no entorno, né? Enfim, essa imagem realmente bastante chocante. Agora a gente vai colocar uma outra imagem também, para a gente também ter uma outra ideia do que também está acontecendo na Bahia, em Salvador, né? A gente teve aí imagens também que viralizaram de policiais militares, né? Um policial militar agredindo um jovem, né? Durante uma abordagem policial. Vamos acompanhar aqui as imagens, vamos lá. Você vai ver ladrão, você vai dar fundo. Essa desgraça desse cabelo aqui, eu tirei lá. A gente está vendo aqui a filmagem, né, de um policial abordando um rapaz que tem um cabelo assim, enfim, bastante grande, né, bastante comprido. E o policial dá socos na cabeça dele, agora na perna dele. Enfim, critica, né, o tipo de cabelo dele, enfim, essas imagens lamentáveis, né, que a gente está vendo, e eu tentei aqui narrar, na medida do possível, né, essas imagens, e a Clarissa Borges, aqui do IDDD, acompanhando. Bom, no primeiro caso dessa grávida, ela estava filmando, né, no momento em que ele estava fazendo enfim, tentando fazer uma abordagem, e ela estava filmando. E porque ela estava filmando é que ele fez essa agressão. E nesse outro caso, o PM estava fazendo uma abordagem policial e cismou com o cabelo aí do rapaz, né, em Salvador. Clarissa, lamentáveis essas imagens, né? Eu queria que você comentasse o crime, né, que é cometido por policiais militares. É importante reforçar que os policiais militares, em muitas circunstâncias, agem abusivamente contra a população nessa situação bastante rotineira que é das abordagens policiais aqui no Brasil, né? Então, a situação é evidentemente criminosa. De um lado, nós temos uma violência física praticada contra uma mulher grávida, do outro lado, a violência física, e talvez até com viés racial, praticado contra o rapaz que estava sendo abordado, né? E tudo isso gera um espanto muito grande, porque a polícia militar, ela existe para prevenir os crimes, não para praticá-los, né?
E é uma situação completamente corriqueira, né? As denúncias são bastantes, são muitas, né? Elas chegam aos órgãos responsáveis pela investigação desses fatos e, lamentavelmente, nós não temos conclusão dessas investigações e esse ciclo acaba se perpetuando. E no caso, Clarice, esse caso choca, né? Mas a gente sabe que 90% dos casos de tráfico de drogas, o testemunho policial é o único que tem ali para, na verdade, fazer o enquadramento do crime. Então, é possível a gente imaginar, e a gente sabe, inclusive por relatos, que esse tipo de violência acontece com muita frequência, né? Eu estou falando do caso de tráfico de drogas porque foi a alegação ali em relação à mulher grávida em São José do Rio Preto. Isso acontece com muita frequência e é generalizado no Brasil. É preciso também reformar a lei de drogas para modificar esse quadro, Clarissa? Olha, acho que a sua pergunta ela passa por uma série de questões. A primeira delas é a do testemunho policial. Em grande parte dos processos criminais, a palavra do policial é a única prova produzida a fim de gerar uma condenação, né? E nós temos que lembrar que os policiais, eles são autoridades públicas que estão exercendo a sua função e, evidentemente, são também comprometidos com a legalidade da sua função. Então, quando a gente coloca o testemunho policial como prova, ele tende a corroborar a atividade que ele realizou, né? E isso fragiliza naturalmente a qualidade dessa prova produzida no inquérito. Existe uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, também sobre o caso de tráfico de drogas, que indica que quando existem outras testemunhas que não os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a probabilidade da condenação criminal se reduz significativamente. Então, nós precisamos criar mecanismos de controle maior sobre a atividade policial, e aqui eu falo de experiências que existem ao redor do mundo. A cidade de Nova York, por exemplo, os policiais, para fazer uma abordagem, precisam utilizar uma câmera que registra o momento e registra tudo o que aconteceu ali, a descoberta do produto proibido, né, e, na verdade, a legalidade de toda a atuação. Né? Enquanto aqui, somente a palavra do policial é o suficiente para condenação e isso gera uma fragilidade muito grande nesses processos. Agora, em relação à punição a esses policiais, né? Como é que é o procedimento, né, que acontece a partir de um fato como esses? Existe aí críticas, né, em relação ao que é feito com esses policiais, não é isso, Clarissa? Esses policiais, eles têm o direito à defesa, isso é evidente, né? Durante essa investigação, ela acontece normalmente dentro do próprio batalhão, né? Que é responsável por este policial militar, né? Então, nós temos instâncias internas de investigação que vão apurar aquela situação. E, no fim das contas, nós temos um problema com relação à vítima que fica muito exposta a uma autoridade que ela receia, né? E as provas que vão ser produzidas, os indícios que vão ser colhidos dentro desses procedimentos acabam sendo cada vez mais frágeis, né? A tendência, né, é de que não haja nenhum tipo de responsabilização. Quer dizer, nesses casos, enfim, a corregedoria seria importante ser acionada, não é isso? Sim, a corregedoria ela deve ser acionada, porque nós temos o problema muito corriqueiro, né, de quem vigia os vigias, exato, quem controla, quem policia as polícias, né? Então, o Ministério Público ele é responsável por fazer o controle externo e a corregedoria é responsável também por apurar a legalidade de todas essas atuações. Então, a corregedoria deve ser acionada a fim de apurar com mais cautela as acusações que são feitas contra esses policiais. Agora, Clarissa, justamente voltando um pouquinho para a questão do testemunho policial, né, ser praticamente o único em boa parte dos inquéritos, né, que acabam acontecendo e acabam se tornando ações penais, eu queria que você falasse justamente a respeito da questão da lei de drogas, né, porque ela, do jeito que ela acaba, a gente sabe que a maior parte dos presos no Brasil vem justamente por conta do crime de tráfico de drogas, e do jeito que ela está estabelecida, ela acaba não dando muito mais poder ao policial, inclusive o poder de praticar abusos e violências como essa que a gente viu no vídeo? É um aspecto bastante controverso, né? Porque a lei de drogas, ela tem duas dimensões que são muito importantes de serem conhecidas. Uma que é do tráfico de drogas, que importa uma série de
a prática de uma série de atos que envolvem a finalidade da traficância, e a outra que é do porte da droga para o consumo pessoal. E essas condutas, elas somente são diferenciadas por circunstâncias do crime. A lei, ela elenca uma série de circunstâncias que o juiz deve examinar no momento de fazer essa diferenciação. Nós não temos, no direito brasileiro, um critério objetivo, uma quantidade de droga que permita a diferenciação daquilo que é tráfico para aquilo que é uso. E enfim, há defensores e pessoas que são contrárias a ambas as correntes com razões fundamentadas, né? Não é uma questão pacificada, até mesmo entre os defensores da legalização do porte de droga para o consumo pessoal. Então, acho que a mensagem que eu preciso deixar aqui é de que, na forma como ela se estabelece, o juiz é que tem, na verdade, muito poder para examinar e diferenciar essas circunstâncias. Mas como ele se ampara, na maior parte dos casos, na palavra do policial, a palavra do policial é que vai valer, no final. Ele chancela, o juiz valida aquilo que o policial está dizendo. Se o policial diz que é tráfico, a tendência é que o juiz confirme aquilo no final da sentença. Mas a última palavra ainda é a do judiciário. A responsabilidade maior é dele. Bem. Agora, pensando, né, na questão da mulher grávida e desse menino, né, enfim, negro, que foi também, que sofreu vítima, né, em relação às vítimas, né, o estrago emocional também que faz nas pessoas tendo esse tipo de violência, né, policial, né, Clarissa? Eu penso que a violência policial, ela é traumática para todo brasileiro, né, nós vivemos um período de ditadura militar e durante esse período a polícia ela se desenvolve com técnicas violentas e a redemocratização não alterou significativamente as práticas policiais brasileiras, né? E então é comum, existem pesquisas sobre isso, né? Os brasileiros não confiam na polícia que tem, e não sem razão, né? Principalmente aqueles que são mais vulneráveis, que estão mais expostos a abordagens policiais com viés discriminatório, né? Porque o Código de Processo Penal utiliza uma expressão muito vaga para autorizar a polícia a fazer uma busca pessoal no indivíduo, basta uma fundada suspeita, e para o policial, normalmente, não falo nem que é feito de forma intencional, né, é feito com base, a psicologia ela justifica esse tipo de comportamento, o viés discriminatório contra pessoas pobres, contra pessoas negras, contra pessoas vulneráveis, ele é fundamental para que essa suspeita surja, né, e no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos dados que ocorrem como 15 milhões de abordagens policiais em todo o estado ao longo de um ano, né, e a quantidade de prisões em flagrante não chega nem a 1%. As abordagens policiais, portanto, elas constituem uma violência contra o cidadão que não está fazendo nada, na grande parte dos casos, porque nós não temos uma exigência legal de que o policial motive, justifique por que ele faz aquela abordagem. Então ela é utilizada como instrumento de policiamento ostensivo, quando na verdade ela é uma ofensa a um direito do cidadão que tem direito à privacidade, à intimidade, a não ter o seu corpo violado pelo Estado sem que haja uma fundamentação idônea, né? Então, esse quadro todo vai gerar uma série de violências contra a população e, nos casos específicos que foram apresentados, violência real, violência contra o corpo que atinge, no caso da mulher, a sua própria condição feminina, ela está grávida, ela diz que está grávida, as pessoas ao redor dizem que ela está grávida e isso não é suficiente para barrar aquela atitude violenta, né? Então é uma violência misógina também e que se perpetua no judiciário. Vocês devem ter conhecimento de que há alguns anos o Supremo Tribunal Federal definiu que as mulheres gestantes e as mulheres que tenham filhos têm o direito de responder ao processo em liberdade. O que acontece é que quando essas mulheres são levadas em audiência de custódia, os juízes exigem delas a prova de que estão grávidas. E convenhamos, né, não é possível produzir essa prova em tão curto tempo quando não se tem acesso a uma defesa que seja engajada em buscar documentos comprobatórios da situação gestacional. No final das contas, né, isso gera uma inversão. A palavra da mulher, não para dizer que está grávida, né, que deveria ser presumidamente reconhecida verdadeira, ela não é considerada por muitos juízes, né? O IDDD tem uma pesquisa e um documentário que se
se chama Mães Livres, é possível encontrar na internet, em que essa situação é explorada mais a fundo. Então, a violência contra a mulher, a situação da mulher, ela é, digamos, completamente desrespeitada, tanto no sistema policial quanto no sistema judicial, né? E do outro lado do rapaz, nós temos a violência, uma violência que atinge os cabelos dele, e isso mostra que existe um preconceito dirigido contra aquela pessoa, o que faz com que são atitudes completamente inaceitáveis. Perfeito. Clarissa, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Clarissa Borges, assessora de litigância estratégica do IDDD.